É maravilhoso, né? A gente poder ver um agir de Deus. A gente crê nesse Deus que nada para ele é impossível, né? Nada para esse Deus é impossível. E a história que eu trago tá lá em Atos 12, que fala de uma época onde a igreja era perseguida. Fala de uma época onde a igreja era perseguida. E nessa ocasião, Herodes mandou matar Tiago, irmão de João, à espada. E ele viu que aquilo ali agradava aos judeus. Então ele prosseguiu, mandando prender a Pedro, com a finalidade de maltratá-lo, né? E ele mandou prender, colocou Pedro numa cela, e Pedro era escoltado por 4 escoltas de guardas. E nessas escoltas, em cada escolta havia 4 guardas. Ou seja, Pedro estava bem guardado, bem protegido, para que ele não tivesse como escapar daquela situação, né? E na noite anterior, a que Pedro ia ser julgado, eis que ele estava dormindo algemado entre 2 guardas. E nesse mesmo momento, uma forte luz se acendeu na cela. E apareceu um anjo do Senhor que o tocou no lado. E Pedro acordou. E ele rapidamente, prontamente, o anjo disse: acorde, levante-se depressa. E Pedro acordou. E o anjo continuou: calce suas sandálias e vista sua capa e vamos. E os 2 saíram. E eu vou continuar aqui no Atos 17. Atos 8. O anjo lhe disse: vista e calça suas sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, sem saber se aquilo ali era real ou se era uma visão. E eles acabaram passando pela primeira e pela segunda guarda. E chegando no portão de ferro que dava para a cidade, este se abriu por si mesmo, para eles passarem. Tendo saído, eles caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o anjo, seu anjo, e me libertou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Gente, essa cena, ela é tão interessante porque, assim, Pedro, ele estava acostumado a viver o sobrenatural. Pedro, por diversas vezes, viu vários milagres que Jesus havia feito. Mas quando ele se viu naquela situação, ele sabia que Tiago havia sido morto à espada. E ele, creio eu, pressentiu que o fim dele também estava perto e seria ali. E que não teria como ele se livrar daquela situação. Mas enquanto Pedro estava preso, a igreja orava por Pedro. A igreja se reuniu para orar a Deus, e eles oravam intensamente pela vida de Pedro. E eis que o milagre aconteceu, e eis que Deus mandou um anjo, como está lá escrito, né? Que até para nos livrar, Deus manda anjos em nosso favor. E Pedro viu, e Pedro se maravilhou com tudo aquilo. E essa mensagem que a gente traz hoje é justamente isso, sabe? É que a gente, nos momentos de aflições, muitas vezes a gente se depara com medo, né? Mas aí é nessas horas, nas horas que são mais difíceis, que Deus, ele está ali conosco. Um anjo apareceu para Pedro e as correntes de Pedro, as algemas de Pedro se soltaram. E Pedro estava dormindo entre 2 guardas. E o anjo saiu com Pedro sem que nada, né? Sem que nada acontecesse. E o que a gente pode ver é o seguinte, que muitas vezes, quantos de nós hoje aqui mesmo, achamos que passamos por algumas dificuldades e nós achamos que aquele problema não nos dá uma saída, né? Quantos de nós
Agora, nesse exato momento, muitas vezes chegamos a acreditar que é o fim. Que aquele momento que a gente está vivendo, que ele é o fim. Muitas vezes a gente enfrenta problemas que a gente acha que a gente vai até morrer. Que a gente não vai conseguir superar aquilo, que a gente não vai conseguir seguir adiante, né? Mas a gente pode ver. Deixa eu ver aqui. Mas a gente pode ver, através da vida de Daniel, que ele estava lá, prestes a ser lançado em uma cova cheia de leões. E isso me faz pensar o seguinte, que por mais que os nossos problemas sejam grandes, por muitas vezes acreditei que aquilo que eu estava vivendo era o meu fim, que não tinha solução para aquele meu problema. Né? Eu não sei se muitos de vocês, se vocês já se viram nessa situação, de acreditar, de imaginar que ali era o fim. Mas o que a gente pode ver é o seguinte, o que eu vejo hoje é que nenhum de nós chegamos a enfrentar tais tipos de problemas, né? Tipo, das pessoas que estão aqui, eu não estou vendo ninguém com algemas na mão, ninguém preso numa cela, e nem ninguém prestes a ser jogado numa cova cheia de leões famintos, nem muito menos em uma fornalha ardente, né? Tenho certeza que muitas vezes os problemas que nós passamos, nós achamos que eles são grandes demais. Mas nada se compara aos problemas que esses personagens que a gente viu hoje atravessaram. Isso me leva a crer que muitas vezes a gente precisa parar de dar poder para os nossos problemas. Porque na maioria das vezes a gente dá poder para os nossos problemas e eles parecem algo gigantesco. Mas tenho certeza que os problemas que a gente enfrenta hoje, nada se compara aos problemas que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. E foram jogados numa fornalha ardente. E o fogo estava ali. Mas olha como Deus é tão poderoso. Porque mesmo o fogo estando ali, e nós sabemos que o fogo é algo muito destrutivo. Né? O fogo ele não poupa nada, o fogo ele só sai destruindo tudo que ele vê pela frente. E o fogo estava ali. Mas o fogo não foi o suficiente para destruir a vida daquelas pessoas. Sabe por quê? Porque naquele momento, onde a vida daquelas pessoas parecia chegar ao fim, eles resolveram continuar sendo fiel a Deus. E o fogo, mesmo estando lá, não foi o suficiente para destruir a vida deles. Porque é nas horas mais difíceis que Deus ele chega perto da gente. E Ele manda até anjos para nos salvar, para nos livrar do perigo. Então, gente, a gente precisa muitas vezes parar e refletir que os problemas que nós atravessamos no nosso dia a dia não se comparam com a fornalha ardente. Não se compara. Muitas vezes nós deixamos de focar a nossa vida em Deus e começamos a focar nos nossos problemas. E nós muitas vezes fazemos com que os nossos problemas sejam maiores até mesmo do que eles são. Boa noite. Boa noite. Que bom que vocês chegaram. Ótimo, filha. Sintam-se abraçados comigo. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que a gente realmente assim pare de dar poder para os nossos problemas e comece a focar em Deus, em tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque se o fogo, que é tão destruidor, não foi capaz de destruir a vida dos 3 amigos, quanto mais esses nossos problemas, esses pequenos problemas que nós enfrentamos. Nada é paro para o Deus que a gente serve. Nada. Então, assim, toda vida, quando a gente estiver atravessando por um problema, lembre-se, esse problema ele não é uma fornalha ardente. Esse problema não é uma cova cheia de leões. Se Deus foi capaz de livrar todos esses personagens de situações que pareciam ser o fim, quanto mais esse problema que você está atravessando, que muitas vezes eu atravesso. Que muitas vezes eu chego à beira do desespero com coisas tão pequenas. Porque eu tiro o foco de Deus e começo a focar nos problemas. E não é isso que Deus pede para que nós façamos.
Deus quer sim que a gente foque só nele. Só nele, porque Deus tem o poder de vencer qualquer coisa. Não existe na terra nada que tenha poder maior do que Deus. E se preciso for, Deus mandará até os seus anjos em nosso favor. Olha bem, aquelas pessoas que estavam numa situação extrema, onde a vida delas corria um risco, elas puderam viver o sobrenatural. Elas puderam viver o sobrenatural porque elas se mantiveram firmes no propósito. Imagina Pedro vendo um anjo. Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego conversando com um anjo. Alguns estudiosos dizem que era até a própria figura de Jesus, que eles atestam que estavam ali. Mas vamos se limitar a dizer que era um anjo que estava ali. E eles puderam conversar com o anjo do Senhor. Em plena situação difícil, Deus revelou, Deus se mostrou para eles e os livrou da morte. E a mesma coisa aconteceu com Daniel, de ver pessoalmente um anjo fechando a boca de um leão. E, gente, isso é muito incrível. Isso é muito incrível. E para já finalizando, gente, eu sei que vocês já estão um pouco cansados, mas já finalizo. Deixa eu só me situar aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês é que Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês. Assim como hoje nós podemos fortalecer a nossa fé em ver como Deus agiu na vida daquelas pessoas, Deus também está agindo nas nossas vidas. Né? Deus está agindo nas nossas vidas e eu não tenho dúvida que através da sua vida o nome de Deus vai ser glorificado, porque Deus está ali para te salvar, para te proteger, para derrotar todo o mal que sobrevenha sobre a sua vida. E para finalizar, meditando sobre essas histórias, certo? Eu pude perceber o seguinte, que Moisés, quando ele estava lá, encurralado entre um mar e um exército faminto pela destruição do povo de Deus, eles pareciam estar sem saída, mas Moisés era um servo de Deus. Moisés obedecia a Deus. Moisés seguia todas as instruções de Deus. E Deus, quando Moisés levantou a mão, porque Deus fez através de Moisés o mar se abrir. Imagina aquelas pessoas, elas já contavam a morte delas como certo. Porque naquela situação não tinha escapatória. Ou eles morreriam afogados, ou eles morreriam à espada dos soldados lá dos egípcios. E aquela situação parecia não ter saída. E é justamente nessa hora que Moisés, servo de Deus, obediente à vontade de Deus, ergue as mãos e o mar se abre ao meio. Olha como extraordinário foi esse momento para a vida daquelas pessoas. Num momento de extrema dificuldade, elas veem o mar se abrir. Elas viram o impossível acontecer e elas atravessaram aquele mar com os pés enxutos, porque nem lama tinha.